Olá, vamos para mais um vídeo. Vamos continuarmos estudando a Palavra de Deus através das Escrituras Sagradas, e eu tenho procurado a trazer ensinos através desses vídeos. E eu conto com você, com sua inscrição. Se inscreva no canal, dê o seu like, ative o sininho. E vamos continuar descrevendo acerca do reino de Deus, da sua palavra, para que o povo tome por conhecimento o que é o reino de Deus e usar as coisas santas acerca da palavra de Deus. Eu quero hoje falar um pouco sobre a preparação do sacerdote para ministrar as coisas santas. Ele tinha alguns requisitos que ele precisava observar. E isso, quando Deus deu, através de Moisés, como ele deveria proceder no momento que estivesse ministrando as coisas sagradas. E eu quero tomar alguns textos das Escrituras para nós fazer esta reflexão de requisito para sacerdote. Aqui nós vamos ler no livro de Levítico, capítulo 21 e versos 5 e 6. Vamos ver o que? Eles receberam a ordem dada que Deus deu a Moisés para ele passar ao sacerdote. Diz o seguinte, capítulo 21 e versos 5 e 6 diz assim: Não farão calva em sua cabeça, e não raparão os cantos da sua barba, nem darão golpe na sua carne. Santos serão a seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão do seu Deus, portanto serão santos. Então aqui, Moisés passou ao sacerdote que eles não deveriam fazer calva na sua cabeça e não deveriam rapar ou danificar os cantos da sua barba. Ele precisaria observar esses requisitos na hora que entrasse para ministrar as coisas sagradas ao Senhor. E disse ele dizendo: Não retalharão a sua carne, dizendo porque ele estaria oferecendo as coisas sagradas para o Senhor. Então era requisito que ele deveria observar, que muitos dariam golpe no seu corpo, retalhando o seu corpo. Então, isso eles não deveriam fazer. Quando nós vamos para, ainda no livro de Levítico, capítulo 19, e verso 27 e 28, o Senhor fala a Moisés, dando estas ordens para que se cumprisse, porque ele estaria ministrando as coisas santas do Senhor. Então ele deveria estar em perfeitas condições, conforme a determinação do Senhor nosso Deus. Ele disse, para não profanar o nome do seu Deus. Vejam só que
se não se cumprir os requisitos, aquilo que determina a palavra de Deus, estaria o sacerdote profanando o nome do Senhor vosso Deus. Isto era o que ele recebeu como ordem para ele, e ele deveria ser santo na hora de manifestar, a hora de apresentar as coisas santas ao Senhor. Então, Levítico 19 e 27 e 28 diz assim: não cortareis o cabelo arredondado, os cantos da vossa cabeça, nem danificareis a ponta da sua barba. Pelos mortos não dareis golpe nas vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Então, aqui, o sacerdote estava recebendo as instruções, dizendo que ele não deveria dar golpe na sua carne e nem fazer marca, ou é chamado hoje de tatuagem. Isto não deveria acontecer com um sacerdote, porque isso estaria profanando o nome do Senhor. E ele não deveria cortar a ponta da sua barba, porque também profanaria o nome do Senhor seu Deus. Então, o sacerdote teria alguns requisitos e deveria observar alguns cuidados para ele ministrar as coisas santas. Aqui nós estamos vendo. E ele disse que pelos mortos não dareis golpe na vossa carne. Isto era uma prática que quando o povo gentil fazia, dando golpe para chamar a atenção do seu Deus. E aqui, quando nós vimos aquele desafio que fez Elias aos profetas de Baal, diz que Elias desafiou, e diz que quando eles foram fazer a sua oferta ao Senhor, ao Deus Baal, que eles fariam uma oferta, e o seu Deus que respondesse por fogo, este era Deus. Este era o desafio de Elias com os profetas de Baal. E diz que Elias permitiu e disse que eles começassem o seu clamor ao seu Deus, fizesse as suas orações. E diz que eles começaram a clamar. Colocaram no altar o sacrifício para que descesse fogo sobre aquele altar e o sacrifício fosse queimado, desaparecesse. Isto era uma resposta que Baal estava dando, e era uma comprovação que Baal era Deus, se ele respondesse. Mas diz que eles clamaram até o meio-dia, e a resposta não veio. E diz que naquele momento ele se retalhava o seu corpo. É isto que o sacerdote do Deus Altíssimo não poderia cometer, esse erro. Deus não precisaria de ser chamado a atenção para o ato que eles estavam fazendo, mas ele era um Deus que respondia sem muito esforço, respondia pela confiança que se depositava nele. Louvado seja Deus.
Então, o sacerdote deveria observar estes requisitos para que ele não profanasse o nome do Senhor. E diz que ali Elias, quando viu que não tinha resposta de Baal, porque ele não era Deus, ele era um ídolo, e nada podia responder, nem ouvido ele tinha para ouvir, quanto mais a autoridade para responder às suas súplicas. Diz que Elias reparou o altar que estava quebrado, estava desconcertado, e diz que preparou o seu sacrifício, e ao preparar o sacrifício, diz que determinou que fosse feito regos em volta do altar, e aquelas valas ele determinou que enchesse de água. Depois de tudo feito, ele levantou a sua voz, confiante naquele a quem ele tinha apresentado que este era Deus. E diz que naquele momento ele clamou e disse: Senhor, faça cair fogo do céu, para que este reconheça que somente Tu és Deus. E diz que na mesma hora o fogo do céu caiu, e diz que queimou a oferta e lambeu as águas que estavam naquelas valas. Não ficou nada daquilo. Por quê? Elias confiou no Deus eterno, o Deus que nós podemos confiar, que quando Ele decidir, ninguém pode impedir que seja feito. Quando nós lemos ainda no livro de Salmo, de número 133, e verso 1 e verso 2, a Bíblia nos informa e nos diz, esse texto de 133 e verso ou estrófica, porque é os salmos, é hinos que nós estamos lendo. Diz o seguinte: o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla da sua veste. Oh, quão bom e quão suave é que entre os irmãos haja união. E diz que é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e desce a sua barba e chega à orla das suas vestes. Então aqui nós estamos vendo que o sacerdote era abençoado por uma unção, que era derramado óleo sobre a sua cabeça e descia sobre a sua barba e até a orla da sua veste. Quem já acompanhou um manto que o judeu coloca na hora dele fazer a sua prece ao Senhor, tem umas certas tiras da sua veste que cai daquele manto. Aquilo é a orla e
o derramamento da unção do óleo sobre a cabeça de Arão era tão grande, de tal maneira que ungia o seu próprio corpo e as suas vestes descia sobre as vestes que estavam ali. Então nós vimos a perfeição como era exigido do sacerdote para não profanar o nome do Senhor. Isto era uma representação do sacerdote chamado Jesus Cristo, que foi o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Era tão santo esta hora dele se apresentar com todos os requisitos, e ele cumpria todos esses requisitos. E Deus recebia a sua intercessão. O sacerdote levítico intercedia por si e pelo povo. E quando descia o fogo sobre o altar, ele sabia que o Senhor tinha recebido a sua súplica, e o perdão eles tinham recebido, porque ele tinha cumprido à risca todos os requisitos que era determinado para ele chegar perante o Senhor. Que Deus nos ajude, que nós venhamos a entender o que é um sacerdote santificado para se apresentar perante o Senhor. Que Deus os abençoe, que Deus os ajude. E eu continuo pedindo, não se esqueça, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar estudando. Este canal é um canal feito para tirar dúvida da palavra de Deus. Portanto, você tem todo o direito de fazer os seus comentários quando assim entender que ainda tem alguma coisa em falta e precisamos estudar e buscar conhecer, nos aprofundar cada vez mais nos textos sagrados. Que Deus os abençoe, Deus os ajude. Em nome de Jesus. Amém.